Gente, eu acabei deixando travar a minha playlist do Salmo 91 de testemunho por chegar num contexto bastante pesado para eu compartilhar, né? Pesado para mim. Mas hoje Deus preparou esse dia para eu continuar a completar a minha playlist. E hoje o Salmo 91:14 diz assim: Portanto, tão encarecidamente me amou, também eu te livrarei e pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Essa palavra se cumpriu na minha vida através de um grande livramento do Senhor. E Deus, ele me livrou através dessa palavra mesmo, literalmente falando, né? No ano de 2011, eu tive uma crise muito forte de ansiedade, né? Devido às dificuldades da vida, ansiedade e depressão. E eu não sabendo, né, reconhecer que eu precisava de um tratamento médico, psicológico, para mim ainda era um tabu naquela época, então eu não procurei ajuda, não busquei ajuda médica. Eu estava fraca espiritualmente, eu tinha me desviado completamente das coisas do Senhor, nem orar eu orava mais naquela época. E eu me lembro que por causa da depressão e da ansiedade, eu comecei a beber muito, e depois eu comecei a usar drogas, porque a bebida não controlava mais a ansiedade. E eu comecei a cheirar cocaína. E a cocaína também passou a não dar conta mais daquele vazio, daquele rombo que eu sentia na alma e eu queria preencher de alguma forma. Comecei a fumar crack, a pior droga existente até então naquela época. E eu lembro que eu fui perdendo tudo e quase perdi a vida. Porque afinal de contas, já fazia 9 meses que eu estava suja e correndo pelas ruas com síndrome do pânico, toda doida, né? Às vezes a cliente chegava e falava, eu quero cortar o cabelo. E eu falava, olha a minha situação, olha as minhas mãos, olha os meus pés, eu tô toda suja. E sempre com a garrafa de vinho nas mãos. Eu falava, eu não tô trabalhando. E às vezes a cliente precisava tanto do meu trabalho que ela falava, Silvia, eu confio em você. Mesmo bêbada ou drogada, você vai me atender. E eu falava, não, não vou. E a pessoa sentava ali na cadeira e falava, você vai cortar meu cabelo. Pegava a tesoura, preparava o ambiente ao ponto de colocar as ferramentas na minha mão para eu trabalhar. Então, Deus, ele é fiel, gente. Ele cuida. Ele permite a gente passar, sim, pelo vale da sombra da morte, para nos resgatar e para que o nome dele seja exaltado e glorificado através mesmo, até mesmo da nossa fraqueza, da nossa desobediência. O Senhor nunca vai perder uma batalha. E eu lembro que mesmo sem orar, sem buscar o Senhor, eu sempre abria a Bíblia, porque eu sempre gostei muito da palavra. E todos os dias que eu abria a Bíblia, saía no mesmo lugar, e saía no livro de Oséias, e saía escrito assim, eis que eu te atrairei para um deserto, e ali ficarei face a face contigo. Você procurará os teus amantes, mas não encontrará nenhum deles. E essa palavra me deixava um pouco incomodada, mas no meu coração, bem lá no fundo do meu coração, eu zombava de Deus, porque eu pensava assim, mas eu nunca fui atrás de amante nenhum e nem de homem nenhum. Muito pelo contrário, eles que me procuram, eles que me ligam. Apesar de tudo, ainda estava na prostituição, porque não tem outra palavra para dar para relacionamento fora do contexto bíblico. E eu pensava isso não tem como nem se cumprir na minha vida, porque eu não vou atrás de ninguém. Passou um bom tempo, né? Não muito tempo. Acho que em torno de 2 meses eu acabei perdendo o restante de tudo que eu tinha. E quando eu me vi, eu estava morando na periferia, né? Aqui dessa cidade que eu moro. E na boca de fumo mesmo, né? Não era só na periferia, não. Era na boca de fumo. Deus me colocou para morar no ninho de cobra, ali no lugar mais terrível ao qual poderia me encontrar naquele momento tão difícil, onde eu precisava sair das drogas, né? Então era o lugar pior que eu estava naquele momento. Então, muitas vezes, quando as coisas não estão muito bem, elas podem piorar, mas não vai piorar para a sua destruição, é para que haja o milagre do Senhor. Então o vento leste, que é o vento que tirou tudo de Jó, vai soprar algumas vezes na nossa vida para a gente reconhecer que o céu domina. E morando naquela boca de fumo, a minha situação piorou, né? Porque eu estava ali com a droga na mão. Só que Deus me levou lá e tirou o recurso financeiro que eu tinha. Porque até então eu tinha dinheiro para andar de táxi, para usar droga, para fazer o que eu quisesse, através do trabalho e da prostituição, né? Homens que me ajudavam, favores do homem, né? Da força do braço. E quando eu fui morar lá, eu achei que eu só tinha mudado de endereço e que as coisas iam continuar da mesma forma, mas não foi assim que funcionou. Eu lembro que um dia, uma noite, eu usei droga e no outro dia eu não tinha dinheiro nem para comprar um leite para as minhas filhas. E eu pensei assim, eu vou ligar para fulano. Liguei para a pessoa falou, tô indo aí levar o dinheiro para você.
E eu disse, não, mas calma, eu não tô mais naquele bairro, eu tô agora aqui mais na periferia. E eu simplesmente ouvi assim, e eu não vou, sinto muito. E eu não tinha como sair lá da periferia para ir de encontro a essa pessoa pegar esse dinheiro, porque nem o dinheiro da passagem do ônibus eu tinha, né? Eu tinha, e nem tampouco saúde para andar. Né? A pessoa que já usou droga, ela sabe que a droga deixa a pessoa debilitada. E eu quero abrir um parênteses aqui para enfatizar algo. Tanto a droga, gente, como a pornografia, são duas coisas que Deus ministrou e falou comigo ao passar desses anos. É uma doença que precisa ser tratada. Então, se você tem um parente, um ente querido com esses problemas, você precisa ajudá-lo ele com até mesmo a medicina, né? Fora o lado espiritual. Então, não deve julgar, mas sim ajudar a estender a mão. Porque na época eu não sabia me ajudar e também as pessoas que me amavam, que me cercavam, não sabiam também como fazer para ajudar. Hoje eu sei que eu deveria ter sido encaminhada e passar por um processo físico, né, na medicina, além do espiritual. Fecha parênteses, né? A pessoa não foi lá me ajudar e eu falei, não tem problema nenhum, ligo para outra pessoa. Liguei. Falei, oi amigo, tudo bem? Você pode me ajudar aqui com o dinheiro? Ele falou, sim, eu levo aí para você. Porque era assim que eu era tratada quando eu estava no mundão. Então o inimigo, ele prepara mesa, laços para te prender ali, naquela vida errada. Aí eu falei, calma, mas eu não tô mais naquele bairro, agora eu estou em outro lugar. Ah, mas aí eu não posso ir. Resumindo, a palavra do Senhor já se cumpriu nesse dia, dizendo que eu iria atrás dos meus amantes, mas não encontraria nenhum deles. E naquele dia, quando deu 18 horas, a abstinência da droga bateu de uma forma assim surreal e eu comecei a tremer. E eu lembro que eu não tinha dinheiro nenhum e eu peguei um relógio que eu tinha e fui para a biqueira tentar trocar esse relógio a troco de droga. A partir daquele momento, estava sendo decretada a minha morte naquele lugar, naquele ambiente, naquela boca de fumo, porque eu não sabia que tinha ética e princípio naquele lugar, né? E ali eu comecei a ouvir não dos traficantes. Não troco droga por ouro, somente dinheiro. E eu comecei a ficar ali na rua com aquela abstinência, né? Atribulando a mente deles, né? Insistindo, porque a droga, ela humilha a pessoa. Ela deixa a pessoa no nível mais baixo da humilhação. A droga é pior ainda do que o álcool, o que eu acho bastante grave também. E de fato é. E eu lembro que eu estava numa roda, né? Numa roda de traficante, quando chegou uma moto. E o rapaz da moto chegou bem nervoso, ele falou, quem é que tá aí atribulando e perturbando o ambiente? Querendo trocar relógio com droga. E me apontaram, disseram, é ela aqui. Quando ele me viu, ele não sabia que eu estava ali. Ele achou que ele ia ter que me procurar por ali, né? Quando ele viu que eu ouvi a ira dele, o nervoso dele, ele acalmou, né? Ele disfarçou, na verdade. E ele falou, não tem problema, eu vou te ajudar. Sobe aqui na garupa da moto que eu vou arrumar para você o que você quer. E mal sabia eu que ali começaria, né, uma perseguição de morte sobre a minha vida, porque na verdade ele estava me levando para a morte, para matar. E eu lembro que eu cheguei na casa dele, ele fez eu entrar para dentro da casa dele, do quarto dele, e estava com as luzes todas apagadas. Tinha apenas um notebook ligado assim, clareando o ambiente. E eu já estava ali na paranoia da abstinência, né, da droga. E eu lembro que eu bati a mão assim, né, no ambiente e senti um pano úmido. Quando eu cheirei a minha mão, era algum produto químico, né, aquele pano que põe no nariz da pessoa para desmaiar. E ele falou, fica calma aí que eu já venho. E saiu do quarto. Atrás da porta do quarto dele tinha uma machadinha. E ali me deu uma síndrome do pânico muito forte. E eu lembro que eu saí de dentro da casa dele derrubando tudo, porque estava tudo escuro. E consegui sair dali de dentro. O que despertou ainda mais a ira desse rapaz. Que ele era o chefe daquele lugar, né? Depois eu fiquei sabendo que ele era o chefe daquele lugar. E era do PCC, viu, gente? Não era qualquer biqueira, não. Então, quando nós não queremos nos esforçar para servir a Deus, para ter um compromisso maior com o Senhor, nós começamos a dar brechas e Deus permite que a gente venha chegar no nível mais baixo da espiritualidade e isso acaba se materializando sobre a nossa vida física. Resumindo, para não se estender muito, ele me levou em outro lugar para tentar me matar, né? Num lugar mais distante, não conseguiu também, porque eu comecei a orar ali. Comecei a perceber que eu estava sequestrada. Eu fui sequestrada às 10 da noite e fiquei sequestrada até às 11 da manhã na mão desse cara que me levou em 3 lugares tentando me matar. E no último lugar foi bem pior.
porque no último lugar já tinha mais 2 caras esperando ele lá para me matar. Mas eu lembro que me deu uma crise tão forte de pânico e eu corri muito, muito mesmo. Perdi até o sapato que estava no meu pé, perdi o meu celular, perdi a chave da minha casa e entrei num pânico terrível até que encontrei ajuda de alguém para me levar de volta para minha casa. Até que por fim eu encontrei a ajuda de uma mulher que me resgatou, me tirou daquele lugar, literalmente, né? Lembro que ela pulou a janela porque eu tinha perdido a chave. Pegou minhas coisas, né, mais pessoais que estavam dentro daquela casa, né, estava já com as minhas filhas e me colocou dentro do carro dela, né. Eu lembro que eu estava descalça, toda suja, e ela falou, ó, não vou ficar em Mogi, tô descendo pra praia, mas você vai comigo. E eu ainda falei, meu Deus, como que eu vou sair daqui toda suja do jeito que eu tô pra ir pra praia? Ela falou, não tem problema, você vai comigo. E quando eu estava dentro do carro dessa mulher, eu questionei a Deus em pensamento por que eu não tinha morrido, por que aquele cara não correu atrás de mim até me alcançar, porque afinal de contas era um lugar deserto que ele podia simplesmente subir na moto e me alcançar e tirar minha vida ali. E eu ouvi uma voz de trovão na minha alma, e essa voz de trovão me disse assim, porque tão encarecidamente você me amou, também eu te livrarei, pô-lo-ei em alto retiro porque conheceu o meu nome. Quando eu ouvi essa voz de trovão, eu tive um despertar muito grande na minha alma e uma grande libertação. E eu me lembrei que naquele dia de manhã eu fiz algo que eu nunca mais tinha feito na minha vida. Eu acordei, eu me ajoelhei no chão do quarto e eu senti um amor tão grande por Jesus e eu orei. E eu tinha dito assim, Pai, me tira dessa vida, Senhor, porque eu não aguento mais. E quando eu orei, eu cliquei, liguei a televisão e tinha um apóstolo falando assim, hoje é o último dia que você vai ficar nessa situação. Deus muda a sua história hoje. E eu recebi aquilo com tanta fé no meu coração que isso acabou se cumprindo na minha vida. E aquela voz de trovão foi real, foi na alma. Abalou todas as minhas estruturas psicológicas, emocionais, espirituais. E aquela mulher me ajudou naquele dia e depois daquele dia Deus me curou dessa doença chamada vício das drogas. Nunca mais eu fui humilhada por esse vício, né? Então, Deus ele vai agir e ele vai chegar no tempo da oportunidade, seja lá qual for o vício, a dificuldade ao qual nós estamos passando. O Senhor vai nos resgatar, é da cova dos leões. Ele vai nos restaurar do pó e da cinza e vai nos levantar. E Deus me levantou de um jeito que no outro dia eu estava totalmente diferente. No outro dia eu já estava trabalhando limpa, curada, restaurada, né, ao ponto de algumas pessoas descerem as águas por causa desse testemunho, porque chegavam no outro local, já que Deus tinha me plantado, né, de volta para o centro da cidade e me colocado dentro de um salão, de um lugar de exaltação, e as clientes chegavam e falavam assim, eu queria saber como você saiu dessa situação da noite para o dia. Eu quero saber que Deus é esse. Porque o craque, todo mundo que conhece e tem um ente querido sabe que não se vence assim facilmente. Somente o Senhor pode fazer um milagre. E a pessoa dizia, eu posso ir com você hoje na igreja? Isso aconteceu, acho que, sei lá, várias vezes. Posso ir com você hoje na igreja? Eu até assustava, porque era uma pessoa muito improvável. Eu falava, pode. E que horas que você vai? Eu falava, ó, 7h30, eu tô chegando lá. Se você quiser ir comigo, passa na minha casa, umas 7h10, 7h15. Quando eu menos esperava, a pessoa estava ali batendo na minha porta e ela não ia só para a igreja, não. Ela se descia as águas, se batizava nas águas e trilhava o caminho dela com Jesus. E está firme até hoje essas pessoas que conheceram a palavra do Senhor através desse testemunho que Deus me libertou das drogas, amém? Então eu custei para vir aqui contar essa história porque é uma coisa que abala um pouco ainda até hoje o meu emocional, mas que Deus fez uma grande obra na minha vida e Ele me curou. E eu quero profetizar, se tem alguém aqui com um ente querido nessa situação, ou até mesmo a pessoa que está assistindo esse vídeo, eu venho para profetizar que o Salmo 91, ele vai se cumprir também sobre a sua vida. Comece a adorar o Senhor, comece a colocar louvor, porque é assim que Deus vai te curar, seja lá de qual for o vício, ou seja lá de qual for a sua limitação, porque nessa época das drogas eu ouvia muito aquele louvor, me dá o poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas, e Deus ele fez com que eu viesse andar sobre essa dificuldade no meu emocional, e Deus me tirou daquele lugar infernal, amém? Então é isso, gente, Deus ele cumpre, e Deus ele é fiel, e ele faz. Fiquem todas na paz do Senhor e até o último testemunho da playlist do Salmo 91. Beijos!